Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos continuar com o tema Não deixe a sua lâmpada apagar. Hoje, parte 3, doutrina número 4 de 2025. Texto bíblico básico em Isaías, capítulo 59, dos versículos 1 ao 4. Vocês vão ler o que está em negrito, junto comigo, viu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido, para não poder ouvir. Todos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, e falam mentiras, e concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Senta dizendo, fala comigo, papai. Pode passar a tela. Vamos para a nossa introdução. Nós estamos, meus queridos, dando sequência ao estudo, não deixe a sua lâmpada se apagar. O que fazer para que a minha lâmpada não apague? Glória a Deus. Imagine que você está no meio daquelas virgens e que vão ter que acender a lâmpada na hora do arrebatamento. Para a sua lâmpada não apagar, o que precisa fazer? Ou o que fazer para que a minha lâmpada acenda? Porque muitos já estão com suas lâmpadas apagadas, precisam acender. Nesta série de estudos, vamos aprender sobre itens essenciais ao crente que deseja estar aceso diante de Deus. E o terceiro item é: se desprenda do pecado. Vamos repetir? Vamos? Olha para quem está do seu lado e diga, se desprenda do pecado. Glória a Deus. Vocês falaram bem fraquinho. Vamos falar mais forte? Vamos? Se desprenda do pecado. Amém? Como está a sua relação com o pecado? Ixi, pastor, que pergunta é essa? Sim, o crente tem que saber como é que está a sua relação com o pecado. Dependendo da nossa relação com o pecado, nós vamos saber como é que está a nossa relação com Deus, certo? Então, por isso que veio essa pergunta, né? Essa pergunta, como é que está a sua relação com o pecado? Segunda pergunta, é possível estar bem com Deus vivendo em pecado? Sim ou não? Foi um não fraquinho. Será que é possível eu estar bem diante de Deus vivendo em pecado? Vamos ver isso hoje. Como se desprender das amarras do pecado? O pecado é como uma corrente, viu? Que prende. É como cordas fortes que amarram. E muito crente tem dificuldade de se soltar das amarras do pecado. Por isso a pergunta, como se desprender das amarras do pecado? Glória a Deus, nós vamos aprender isso também hoje. Amém? Vamos para a primeira página. Relação impossível.
Nós vamos adentrar a um texto do profeta Isaías que mostra que é impossível haver uma relação com Deus quando o crente está vivendo em pecado. O pecado anula a nossa relação com Deus. O pecado não permite que o crente tenha uma vida em comunhão com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque está na palavra de Deus. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, e vocês vão me ajudar a ler o que está ali em destaque, tá bom? Eu vou começar a ler sozinho, quando começar os destaques, vocês me ajudam. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, agora vocês juntos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso é forte, não é não? Vamos repetir o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, aí Isaías está falando que o pecado, separa o pecador de Deus. Não tem como, Deus é santo. Deus não convive com pecado. Deus não convive com pecado, Ele é santo. Então o pecado, ele cria uma separação de Deus. No versículo 2, o pecado acaba separando o crente de Deus. Não é possível o crente viver bem com Deus, ter uma relação com Deus, se ele estiver vivendo uma vida de pecado. Ele vai se separar de Deus, porque não é possível. É uma relação impossível. Para nós vivermos bem com Deus, nós temos que levar uma vida de renúncia ao pecado. Isaías ainda diz que o pecado, ele tem outro efeito nefasto. O pecado impede que o rosto de Deus nos contemple. O pecado, ele cria uma barreira, ele encobre o rosto de Deus, para que Deus não olhe para nós. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aí, lá na cruz, quando Jesus está ali na cruz, Jesus clama da seguinte maneira: Deus meu, por que me desamparaste? Então os mais estudiosos, os exegetas e também os hermenêuticos, eles dizem que naquele momento Deus não pôde, o Pai não pôde olhar para Jesus, porque sobre Jesus estavam todos os nossos pecados, e por essa razão o Pai naquele momento
não pôde amparar o seu filho. Por quê? Por causa do pecado, não o pecado dele, mas por causa dos nossos pecados. Jesus sentiu que o Pai naquele momento, ele não pôde olhar para ele, por isso ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Então o pecado, olha só, além de separar o crente da pessoa de Deus, de quebrar a relação do crente com Deus, o pecado também encobre o rosto de Deus, aleluia, para que ele não nos veja. Quantos aqui desejam que Deus sempre esteja olhando para a sua pessoa, para a sua vida? Quantos aqui desejam isso? Se você deseja isso, então toma cuidado com o pecado, porque o pecado, ele é uma barreira que impede Deus de olhar para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito também no versículo 2, um terceiro efeito do pecado na relação do crente com Deus: o impedimento de Deus ouvir as nossas orações. Os vossos pecados vos separam de Deus, as vossas iniquidades vos separam de Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, e impedem que Deus, olha, não nos escute. Então quem está na vida de pecado, quem está amarrado a algum tipo de pecado, isso daí, essa vida vai impedir que Deus escute. É por isso que tem crente que ora e Deus não responde. Tem crente que ora e Deus não responde. Por quê? Por conta de uma vida de pecado. Deus não escuta a oração de quem está amarrado no pecado. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó: nunca deixe, vamos lá, nunca deixe as algemas do pecado chegarem na sua vida, aleluia, porque se o crente viver uma vida de pecado, a sua lâmpada vai se apagar. Por quê? Porque a relação com Deus vai ser interrompida, vai se apagar. Por quê? Porque Deus nem mais vai ter os seus olhos enxergando a sua vida, e não vai ter. Por quê? Porque o pecado encobre o rosto de Deus, e também você não terá as orações respondidas, porque está escrito: Deus não ouve a pecador, aleluia. Mas você pergunta, mas todos são pecadores. Mas tem dois tipos de pecador. Tem o pecador que ele cai no erro, ele se arrepende, ele deixa o erro, ele recebe o perdão e Deus o lava no sangue do Cordeiro. Mas tem aquele crente que cai no erro, peca, não se arrepende, não pede perdão e vive em trevas. E Deus não nos chamou para viver em trevas. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso é importante prestar atenção, porque é impossível um crente viver em pecado e está bem com Deus, aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: tu está bem com Deus? Vai, pergunte: está bem com Deus? Aleluia. Não existe relação com Deus se o crente viver uma vida de pecado. Ele vai viver como qualquer outro ser humano sobre a terra, mas ele não vai ter relação aberta com Deus. Vamos para o próximo item.
Então, se é impossível ter relação com Deus, vivendo uma vida de pecados, então tem uma pergunta: como se desprender das amarras do pecado? Nós vamos aprender isso com Davi. Vamos aprender isso com Davi. Davi pecou, mas Deus perdoou Davi. Aleluia. E o que Davi fez para alcançar o perdão? O que Davi fez para se desprender das amarras do pecado? Davi fala, e nós vamos aprender com Davi como é que se faz isso. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas isso não impediu Davi de cair no pecado. Saul era ungido de Deus, mas isso não impediu Saul de pecar contra Deus. Moisés era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que Deus conversava com ele face a face, mas isso não impediu de Moisés de um dia pecar, e por isso ele perdeu a oportunidade de conhecer a terra prometida. Glória a Deus. Olha só, a palavra de Deus diz que Sansão era um homem que era nazireu de Deus, ele ficava cheio do Espírito de Deus, mas no dia que Sansão falhou, no dia que Sansão se rendeu no colo de Dalila, ele perdeu a sua força e ele perdeu os seus olhos. Por isso eu quero te lembrar, se eles com toda essa regalia que tinha diante de Deus, eles ainda tropeçaram, imagine eu e você, que vivemos nesses dias tenebrosos que nós chamamos de hoje. É preciso nós tomarmos cuidado, porque se eles lá caíram, imagine nós. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: tome cuidado com o pecado e Deus me ajude também. Aleluia, glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque não existe lâmpada acesa com pecado. Não existe relação com Deus com uma vida de pecado. Tem muitos crentes que aparentemente têm uma vida com Deus, mas é só aparentemente. Na sua intimidade já não tem mais vida com Deus. E se essa palavra está chegando aqui para essa igreja, é porque o Senhor está falando com alguém que pode estar nessa situação, ou se não, Deus está falando isso para você tomar cuidado, para que isso não aconteça na sua vida. Deus está falando de maneira preventiva. Aleluia, porque Deus ele fala de maneira corretiva e ele também fala de maneira preventiva. Na preventiva, Deus está te dizendo: meu filho, minha filha, tome cuidado, porque o pecado é uma prisão e o pecado te separa de mim. Na corretiva, Deus está te dizendo: se você está numa situação de pecado, saia fora, se desprenda, para que você possa ser restaurado na relação com Deus. Então não sei qual é a tua situação, mas recebe aí e toma uma atitude diante de Deus, ou de se prevenir, ou de se corrigir, porque o Senhor está falando contigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, como se desprender das amarras do pecado? Pode passar. Primeiro, faça como Davi fez: clame por misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia
de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, entre o nosso pecado e a ira fulminante de Deus, existe a misericórdia. Nós precisamos aprender sobre a misericórdia de Deus. Entre a fúria fulminante de Deus, aleluia, e o nosso pecado, tem a misericórdia. Quando o homem peca, ele provoca o quê? A ira fulminante de Deus. A geração de Noé provocou a ira fulminante de Deus. Deus mandou um pregador chamado Noé. O povo não se converteu, por isso não alcançou a misericórdia, e todos morreram nas águas do dilúvio. O povo de Nínive, povo pecador diante de Deus ao extremo, Deus mandou o profeta Jonas pregar, e Jonas pregou um dia somente. Jonas dizia: dentro de 40 dias, esta grande cidade de Nínive vai ser subvertida. Assim diz o Deus de Israel: não passará mais que 40 dias e esta grande cidade vai ser subvertida. O rei da cidade, o rei de Nínive, apregoou um jejum, até cachorro teve que jejuar, aleluia, até cachorro, gato teve que jejuar, boi, jumento, cavalo, todos jejuaram, e aí o povo de Nínive acessou a misericórdia de Deus, e Jonas ficou do lado da cidade esperando, Deus vai destruir ou Deus vai usar de misericórdia. O povo de Nínive clamou, e aí Deus passou o prazo, Deus não destruiu a cidade, e Jonas foi questionar com Deus, e Deus disse: olha, Jonas, tu tiveste misericórdia de um pequeno arbusto que nasceu num dia e morreu no mesmo dia. Eu não teria misericórdia da grande cidade de Nínive, cheia de homens que não sabe discernir entre a sua mão esquerda e direita. Eu tive misericórdia. Por quê? Porque o povo de Nínive reconheceu o seu pecado, se humilhou e acessou a misericórdia de Deus. Bate no ombro de alguém e diz assim: olha, se você pecou, ainda tem um jeito, tem a misericórdia de Deus que você pode acessar na tua vida. Aleluia. Ainda tem um jeito, porque tem gente que quando peca diz assim: ó, não presto mais para ser crente, nunca mais eu me levanto, não, vou desistir. Não, ainda tem a misericórdia. Glória a Deus. Olha lá, versículo 1, Salmo 51, versículo 1, como é que Davi clama? Vamos lá: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha a oração de Davi. Vamos recitar de novo, vamos, por favor, recite de novo comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi clamou a Deus pedindo misericórdia. A misericórdia de Deus é o recurso que podemos utilizar quando pecamos. Então, clame a Deus pedindo a sua misericórdia, mas não demore, viu? Pecou,
caia logo de joelho e clame pela misericórdia de Deus, porque se demorar, o juízo de Deus pode vir na tua vida e não dá tempo de você alcançar a misericórdia. Lembra de Uzá, aquele homem que pegou na arca, o nome dele era Uzá, sim ou não? Como era o nome do homem que pegou na arca? Uzá pegou na arca, e ali, quando ele pegou na arca, a ira de Deus já fulminou ele já caiu morto, queimado no fogo da presença de Deus. Não deu tempo ele acessar a misericórdia divina. Então não demora, se pecar, se pecou, caia de joelhos e já clame pela misericórdia. Foi isso que Davi fez. Quando Davi recebeu a notícia: Davi, você pecou, esse homem foi você, é você. O profeta Natan disse para ele: Davi já caiu ali de joelho, clamando pela misericórdia de Deus. Davi pecou, mas Davi temia a Deus. Hoje tem muito crente que não teme a Deus e vive pecando. Davi alcançou a misericórdia, mas quem não tem mais temor de Deus e vive desafiando Deus, vai sofrer a pena, porque só tem uma coisa entre o nosso pecado e a ira fulminante de Deus. O que é? A misericórdia. Glória a Deus. É aí onde nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor, ele jurou, ele disse: olha, todas as almas são minhas. Alguém aqui tem alma? Glória a Deus. Todas as almas são minhas. E a alma que pecar, eu vou botar no braço, fazer um bilu-biluzinho. É assim que diz? Todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, essa será destruída no lago de fogo. Viu? Essa alma vai ser destruída no lago de fogo. Por isso, tem uma sentença. A sentença do pecador que não se arrepende é lago de fogo. Por isso Davi, que era inteligente espiritualmente, quando ele teve consciência do pecado, ele ali caiu de joelhos e clamou pela misericórdia. Tem muitos crentes que apagaram a sua lâmpada porque pecaram e ainda não clamaram pela misericórdia de Deus. Estão nas trevas, a sua lâmpada se apagou. Mas aprenda com Davi. Davi orou e clamou pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Aí Davi diz: segundo a tua benignidade, apaga. Aliás, tem misericórdia de mim. A misericórdia vem da onde? A misericórdia vem de um atributo de Deus que não pode ser mudado. Deus é benigno. O que é o benigno? O benigno, pensa assim, para você entender na linguagem médica, o tumor maligno, ele vai te matar. O tumor maligno, ele mata. O tumor benigno, ele não te mata. Você tem que tirar ele porque ele vai causar incômodo. Mas ele não te mata. Agora, pegando esse conceito, vamos olhar para Deus. Não estou comparando Deus como um câncer. É para você entender o conceito de benigno e maligno. Deus não é maligno. Deus é benigno. Por mais que nós pequemos, Deus nunca vai querer o nosso mal. Por mais que a gente erre, Deus nunca vai querer o nosso mal. Deus vai querer sempre o nosso bem, porque Deus é benigno, Ele tem benignidade, e a benignidade de Deus é que é a mãe da misericórdia. Porque Deus é benigno, nós podemos clamar por misericórdia. Deus, eu pequei, eu caí, tem
misericórdia de mim, Senhor, e apaga as minhas transgressões, por causa da tua benignidade, segundo a tua benignidade. Então é por isso que nós temos o recurso de orar e clamar pela misericórdia, porque Deus, Ele é benigno, e se a gente clamar por misericórdia, o Senhor vai nos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que é que Deus suporta a vida de todos os seres humanos hoje na terra? Só por causa da sua misericórdia. Vamos ler o versículo que está em Lamentações capítulo 3, versículo 22. Quem é que pode ler comigo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia, glória a Deus. Deus, enquanto Deus existir, e Deus vai existir, Deus vai existir sempre, ininterruptamente. Enquanto Deus existir, e Deus nunca vai deixar de existir, a sua misericórdia vai estar com ele, porque Deus é benigno. E o fato de nós não sermos consumidos hoje, está aí Jeremias falando, é por causa das misericórdias de Deus que não tem fim. Olha para quem está do seu lado e diz assim: olha, Deus não tem fim, e a sua misericórdia também não. Por isso, clame, se você pecou, clame por misericórdia, porque Deus, Ele é benigno, e Ele vai te olhar com misericórdia. Versículo 1 diz assim, olha, peça para Deus apagar as suas transgressões. Olha lá, ó, Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Por que Davi está dizendo apaga? Porque quando o crente vive em pecado, o seu pecado é escrito diante de Deus. Tem uma cédula, uma lista de pecados que Jesus cravou na cruz do Calvário. Então isso prova que os nossos pecados, eles são anotados diante de Deus. Não pense que Deus, a tecnologia de Deus, não pense que é menor do que a tecnologia que tem na terra. Você chega numa loja e você vê um cartazinho: sorria, você está sendo filmado. Essa tecnologia aí não chega nem perto da tecnologia de Deus. Jesus diz: olha, toda palavra ociosa que alguém disser vai dar conta no dia do juízo. Está vendo aí? Então, as nossas transgressões, os nossos pecados, eles são escritos e estão em memória. No dia do juízo vão se abrir vários livros: o livro da culpa e o livro da vida. Livro da culpa e livro da vida. Todos nós temos culpa, mas acontece que aquele pecador que pecou, que caiu, certo? Se ele cair de joelhos clamando por misericórdia, ele tem uma chance de Deus apagar os seus pecados do livro da culpa e anotar o seu nome no livro da vida. Glória a Deus. Você quer que o teu nome esteja no livro da culpa ou quer que esteja no livro da vida? Você só vai ter o teu nome no livro da vida se você clamar por misericórdia, cair arrependido e suplicar a graça de Cristo na sua vida. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Apaga as tuas transgressões, suplicando a misericórdia de Deus. Davi orou assim: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Me responda, a pessoa que peca todo dia está aqui? Sim ou não? Pronto. Sabe por quê que a gente pode receber perdão? Porque Deus não tem só uma misericórdia. Ali a palavra está no singular ou plural. As suas misericórdias não têm fim. Deus tem misericórdia para nós na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o ano todinho, a vida toda. As misericórdias de Deus não têm fim, mas nós precisamos cair de joelhos e clamar pela misericórdia de Deus. Se você não clama, você não alcança a misericórdia. Você tem que clamar, você tem que pedir. Por isso Davi caiu de joelhos e clamou pela misericórdia de Deus. Vamos avante. 2.2. Depois de clamar pela misericórdia, você precisa confessar o seu pecado. Não é só clamar por misericórdia, porque pecado é dívida, pecado é erro. Pecado é dívida, Jesus pagou, mas pecado é erro, e erro tem que ser consertado, corrigido, viu? Erro tem que ser consertado, tem que ser corrigido. Olha lá, Deus não é obrigado a nos perdoar. Quem é que obriga Deus a nos perdoar? Ninguém obriga Deus a nos perdoar. Deus não é obrigado a nos perdoar. Ele mesmo diz isso: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se ele não tiver misericórdia de alguém, ele não vai ter. Ninguém obriga Deus. Eu me compadecerei de quem eu me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então ninguém obriga Deus a nos perdoar. No entanto, se quisermos perdão, temos que conscientemente assumir nossos erros diante dele. Temos que assumir nossos erros diante dele. Olha lá, Salmo 51, 3-5. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Deus é santo, Deus também é soberano, e Deus também é justo juiz. Tenha isso em mente e confesse o seu pecado. Se pecou, faça como Davi, conscientemente vá diante de Deus, assuma 3 coisas. Olha, você imagine, Deus é santo, Deus é também justo juiz, e Deus é soberano. Ninguém compra a justiça de Deus, ninguém corrompe Deus. Então vá com essa mentalidade. Pecou, você tem que se retratar com ele. Pecou, você tem que se retratar com ele. Você tem que fazer isso como Davi fez. Olha, primeiro reconheça a sua falha. Olha Davi do versículo 3, ó. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi olhava para frente, ele só via o pecado dele. Eu pequei diante de Deus. Davi olhava para trás, eu pequei diante de Deus. Davi, ele estava ali consciente do seu
pecado, ele tinha consciência de que errou. Mas tem gente que é cara de pau, né? Tem gente que erra e diz, não erro não. Eu imagino Deus olhando para essa pessoa e dizendo, cria vergonha. A palavra de Deus diz que assim, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não há verdade nele. Davi pecou e ele sempre via a falha dele, ele tinha consciência de que tinha pecado. Aí tem gente que jura de pé junto, ei rapaz, tu pecou? Eu juro na cruz do Senhor, não pequei não. Esse aí não está pronto para ir diante de Deus. Olha lá, ó. Davi conhecia, ele tinha consciência da sua falha. Quando a gente erra, o crente verdadeiro, quando erra, ele fica com peso na consciência. Fica ou não fica? Ele fica com a consciência pesada, ele fica triste. Ele fica decepcionado, ele fica com vergonha. Por quê? Porque ele é crente de verdade. Ele sabe que errou, ele sabe que está em falta com Deus. Então, a gente precisa assumir o nosso pecado para confessar. Em primeiro lugar, a gente tem que assumir a nossa falha, ter consciência da nossa falha. Em seguida, no versículo 4, Davi, ele vai reconhecer que está errado. Eu pequei, Deus, e eu estou errado diante de ti. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor. Eu cometi um erro contra ti. Olha o que Davi diz, olha, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Tem que ter consciência que você ofendeu a Deus. Tem que ter consciência que você está em falta com Deus. Não somente saber que você pecou, mas saber que você está em falta com Deus. Deus tem uma balança que nos pesa. Daniel, ele viu a escritura na parede. O rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Apareceu uma mão escrevendo na parede. E aí o rei chamou Daniel. Daniel leu e disse: olha, Deus te pesou na balança e tu foste achado em falta. Deus nos pesa na sua balança. Deus sabe se nós estamos na medida correta ou nós estamos em falta com Ele. Nós precisamos ter essa consciência. Se eu pequei, eu tenho que me retratar com Ele, porque eu caí em falta com Ele. Você pode se reconciliar com todas as pessoas da terra, se você não se reconciliar com Deus, você está em falta com o maior. Pecou, tem que se retratar com Ele. E Davi, no versículo 5, ele reconhece que é um ser imperfeito. Tem gente, rapaz, que arrota santidade, é igual aquele fariseu. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esse pecador aí de baixo. Eu cumpro meus deveres contigo. Deixa de ser fariseu, deixa de ser hipócrita. Davi, ele assumiu a sua imperfeição. Deus, eu não presto. Quando eu nasci, eu já nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que ele estava dizendo que a mãe dele era uma pecadora, uma prostituta, não. Ele estava dizendo que a mãe dele também era pecadora, o tataravô dele, o escanchavô, está entendendo? Ele também era pecador, imperfeito. Nós temos que reconhecer as nossas misérias diante de Deus. Nós somos imperfeitos e precisamos confessar o nosso pecado. Davi confessou o seu pecado. Tem gente que peca e diz assim, ó: vocês estão dizendo que eu pequei, agora prove. É possível que ninguém na terra possa provar. Mas deixa eu te perguntar, será que Deus não viu o que tu fizeste no verão passado? Ou ontem à noite, ou hoje durante o dia? Hein? Deus precisa de prova? Deus precisa de prova? Deus tem as provas.
porque tudo é anotado. Às vezes nós aqui na terra não conseguimos provar a falha de ninguém. Mesmo que você sustente na cara do pastor e na cara de qualquer pessoa, eu não fiz isso, prove. Nós não podemos provar, então não fiz. Mas será que Deus não viu? Deus não sabe, não? Deus sabe. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus te conhece. Deus te conhece, Deus sabe de tudo. Aleluia. Você pode escapar da punição aqui na terra, mas diante de Deus ninguém escapa. Pecou, tem que confessar, tem que se retratar com Deus. Passe, minha filha. Glória a Deus. 2.3. Trate seu pecado com verdade no íntimo. Deus não pode ser enganado. Para conceder perdão, ele precisa ver sinceridade do coração. Tem gente que pensa que perdão, pedir perdão, é como pedir desculpa. Desculpa aí, esse negócio aí contigo. Não. Eu posso pedir desculpa, posso pedir perdão, sem nenhum arrependimento por dentro. Mas isso não vale diante de Deus. Diante de Deus, Deus quer ver o quê? Sinceridade. Sinceridade no teu coração. Está pedindo perdão, mas está arrependido mesmo. Deus precisa ver isso para Ele conceder o seu perdão. Olha lá. Eis que amas, Salmo 51:6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então Deus ama a verdade no íntimo. Aonde é o íntimo? É do lado de fora, na cara, ou é dentro? Deus está vendo a tua pessoa interior. Deus olha sempre para o nosso íntimo. Deus olha para o nosso íntimo. Ele sabe que se nós estamos sendo sinceros quando estamos pedindo perdão. Viu? Ele sabe. Quando nós vamos pedir perdão, Ele sabe se nós estamos com o coração arrependido. Deus quer ver verdade no nosso íntimo. Se é para se reconciliar, se reconcilie de verdade. Se é para voltar para os pés do Senhor, volte de verdade. Se é para começar do zero, comece de verdade. Porque Deus, Ele quer ver a sinceridade no íntimo. Aleluia. Versículo 30, aliás, Salmo 34, versículo 18. Me ajude a ler, todos em voz alta. Vamos lá. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que é que Deus quer ver? Quebrantamento. Na hora de pedir perdão, Deus quer ver quebrantamento. Deus quer ver você com o coração quebrantado. Deus, estou decepcionado, eu errei, eu não prestei, eu desonrei o teu nome, eu vacilei feio, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Deus quer ver esse coração quebrantado. Na hora de pedir perdão, para obter perdão, Deus quer ver verdade no seu íntimo. Deus quer ver coração quebrantado. Só assim as correntes do pecado vão se quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer ver isso. É por isso que a lâmpada de muitos crentes se apaga, porque crentes pecam, mas não vão diante de Deus arrependido, não vão diante de Deus quebrantado, suplicar sua misericórdia, sua graça e o seu perdão. Aleluia, glória a Deus. Em Salmo 51:17, alguém me ajuda a ler, vamos lá. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ponto. Quais são os sacrifícios para Deus? Espírito quebrantado.
Deus hoje não está querendo mais receber boi em holocausto, não está querendo mais receber ovelha, não está querendo receber animais nenhum na sua presença. Só quem está fazendo questão disso é o inimigo nas nossas almas, que recebe galinha preta, recebe outras coisas. Deus não recebe mais isso. Deus recebe o quê? Coração quebrantado, espírito quebrantado. Esses são os sacrifícios para Deus. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus não pôde se desviar de dar o perdão daquela mulher que chegou no jantar. Ela quebrou ali o vaso de alabastro sobre Jesus, e ali ela chorou nos seus pés, ela enxugou os pés com suas lágrimas, ela não disse uma palavra, mas nem precisa, porque Jesus não estava olhando para a boca dela, Jesus estava olhando para o coração, e ele viu quebrantamento no coração daquela mulher, e ele disse: mulher, estão perdoados os teus pecados, porque ele viu um quebrantamento verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Trate o seu pecado com verdade no seu íntimo, não se engane, e não queira enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Deus quer ver verdade do seu íntimo na hora de pedir perdão. Glória a Deus. Aí a sua lâmpada, se estiver apagada, vai acender novamente. Passe, minha filha. 2.4, busque purificação e branqueamento. Por quê? Porque o pecado mancha ou não mancha? Pecado mancha, o pecado mancha a honra. Quantos pastores aí estão perdendo a sua honra por causa de pecado, que estão sendo descobertos? O Brasil está vivendo um momento triste, sombrio, de tantos pastores manchados com o pecado. O pecado mancha a sua honra, tira a sua integridade, a sua moral diante da sociedade. Então o pecado, ele mancha. O pecado, ele contamina a pessoa, e aí o pecado precisa de ser lavado e precisa ser purificado. Por isso Davi, ele clama ao Senhor e busca purificação e branqueamento. O efeito do sangue de Jesus na vida do pecador é poder para purificá-lo dos seus pecados. Salmo 51, versículo 2 e versículo 7, leia comigo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7, purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quando suplica o perdão de Deus, Davi diz: olha Deus, além de me perdoar, me lave, me purifique. Lavar quer dizer restaure a minha reputação, aleluia, e me purifique tira isso de mim, porque eu não quero mais pecar. Me purifica, tira esse vírus de dentro de mim, porque eu não quero mais. Então lavar e purificar, aleluia. Deus lava a mancha do nosso pecado e Deus nos purifica. Olha em 1 João 1 e 7, leia comigo em voz alta, por favor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo,
seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Andar na luz quer dizer andar em verdade, é se arrepender de verdade, é se consertar de verdade, é ir diante de Deus de verdade. Isto é andar na luz. Se você vai com verdade diante de Deus, o sangue de Jesus, ele tanto lava como ele purifica. Aleluia. A multidão que ouvia Pedro disse: o que faremos, varões galileus? Aí Pedro respondeu: olha, essa promessa diz respeito a vós também. Arrependam-se hoje e lavem os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Olha só, você tem esses dois efeitos: o sangue de Jesus lava e purifica. Não somente lava, mas purifica. Glória a Deus. Passa o sabão por fora, lavou, tirou a mancha, mas ainda ficou vírus. Para matar o vírus tem que vir aqui boa. Eita, glória a Deus. O sangue de Jesus, ele já faz as duas coisas: ele lava e ele purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que ser com verdade diante de Deus. Pode passar. 2.5, busque a alegria da salvação novamente. Você já viu um crente quando peca, quando ele cai em pecado, quando ele tem consciência que fez uma grande besteira na sua vida, ele fica alegre? O semblante dele cai, ele fica triste, ele fica com tristeza na alma, um peso na alma. Aquele peso só vai embora, sabe quando? Quando ele sentir o perdão de Deus voltar. Só quem pecou sabe disso. A cura só vem quando o perdão chega, quando ele se sente perdoado. Olha lá, Davi falando, Salmo 51, versículo 8, Davi clamando, olha, pela alegria da salvação. Leia comigo em voz alta. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantaste. Olha Salmo 51, 10 a 12, o que Davi pede para o Senhor? Vamos lá, recite comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Em voz alta, verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Depois que você pede perdão e aí você diz: Deus, eu quero de volta a alegria da salvação. Quando você vê um crente cabisbaixo, um crente sem ânimo, um crente sem ousadia de levantar a cabeça, pode ser que ele esteja passando por esse momento. Ele pecou, está buscando perdão diante do Senhor. Na hora que o perdão chegar, a alegria da salvação volta, porque o crente é alegre porque ele sabe que vai ser salvo, ele é alegre porque ele sabe que serve a um Deus vivo, ele é alegre porque sabe que Deus está cuidando dele. Aleluia. Ele é alegre porque ele sabe que se Jesus voltar hoje, ele vai subir no arrebatamento. Mas quando ele peca, ele fica triste, ele fica quebrantado por dentro, ele sente um peso na alma, e aquele peso só vai embora quando o perdão chega. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se perdeste a alegria da salvação, quando o perdão de Deus chegar, tu vai ficar alegre de novo. Aleluia. Vai se acender de novo na presença do Senhor. E aí vamos para a última parte. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Qual é a terceira coisa que faz a lâmpada do crente se apagar? Qual é a terceira coisa que faz a lâmpada do crente se apagar? Pecado. Glória a Deus. É possível ser crente vivendo em pecado e ter relação com Deus? Não. Glória a Deus.
Então vamos terminar perguntando como é que a gente se livra das armaduras do pecado? Fazendo como Davi, suplicando a misericórdia, sendo verdadeiro do íntimo, confessando o pecado, buscando a alegria da salvação. Então vamos terminar fazendo a oração de Davi. Se você precisar se arrepender, se arrependa, fale com Deus. Não sei como é que eu falo isso para Deus. Então, olha lá, vamos terminar fazendo a oração de Davi. Vamos lá, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria